Boa noite, igreja. Graça e paz. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração, que o Senhor continue falando conosco nesta noite. Vamos fazer mais uma oração e você se coloca do jeito que o seu físico, que eles puderem estar de joelhos, se assim o seu físico permitir, que assim eu faça. Pai, nós nos colocamos, ó Pai, mais uma vez diante de Ti, pedindo, Senhor, para que o Senhor continue ministrando com os nossos corações, continue falando conosco. E olha, Senhor, o tempo é Teu, Pai, que o Senhor possa ministrar conforme a Tua vontade, o Teu querer, e como foi orado aqui já hoje. Nós estamos, ó Pai, abrindo a Tua palavra, mais uma vez nós leremos a Tua palavra, que ela, ó Deus, possa acessar o nosso coração nesta noite, assim como já foi lido aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, se por acaso ainda há algum coração endurecido, que neste momento, ó Deus, os Teus anjos possam ter acesso a cada um desses corações, ministrando, ó Deus, e falando aquilo que precisa ser falado, precisa ser ministrado. Toma nossa mente cativa ao Espírito de Cristo. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, a palavra desta noite tem como título um alerta do Senhor. Existe pastor na igreja. E, na verdade, eu cheguei nessa palavra meio por acaso, porque eu anotei um estudo que eu tinha errado, e ali estava escrito sobre Jeremias 20. E eu abri, antes de abrir o estudo, eu já abri aqui em Jeremias, capítulo 20. Você pode abrir a tua Bíblia. Vai na página 832. E o contexto de Jeremias nós já sabemos qual é. Jeremias profetizando, e durante quase 23 anos, né, ele pregou dizendo ali da destruição que aconteceria em Jerusalém, falando que aquele povo seria entregue nas mãos dos seus inimigos, e falando que uma grande e poderosa nação viria sobre eles. E como já é de conhecimento nosso, sempre que Jeremias se levantava e falava várias vezes a respeito disso, o povo não queria ouvir. O povo não se atentava e não se convertia, não se arrependia. Por isso que o título que o Senhor me deu foi isso. Ainda existe pastor. E nós vamos ver quem foi esse pastor. Jeremias 20, nós vamos começar do verso 1. Pastor ataca Jeremias. Então, Pastor, filho de Imer, o sacerdote, que era também o principal governador na casa do Senhor. Ouvindo que Jeremias profetizava essas coisas. Então, naquele momento, o pastor ele tinha sido eleito como presidente ali dos sacerdotes, e ele era o líder ali naquele momento, e ele tinha sempre a última palavra. Então, o que é que o pastor tinha ouvido o Jeremias acabado de profetizar? Volta a sua página aí, no capítulo 19, nós vamos ler aqui 4 versículos.
para saber o porquê que depois o pastor teve a atitude que ele teve. No capítulo 19, no verso 3, diz assim: disse, ouvi vós a palavra do Senhor, rei de Judá, o rei de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei mal sobre vós. Eis que eu trarei mal sobre este lugar, o qual farás unir os ouvidos de quem ouvir. Porque eles me abandonaram e tornaram estranho este lugar, e nele queimaram incenso para outros deuses, os quais nem eles, nem os seus pais conheceram, nem os reis de Judá, e encheram este lugar com sangue inocentes. Eles também edificaram os lugares altos de Baal. Até aqui. Então, neste momento, Jeremias fala que tudo o que a nação estava fazendo, e ele disse que fizeram, naquele momento, fizeram coisas abomináveis que nem os próprios pais, os antepassados deles, conheceram os deuses os quais eles haviam levantado altares. E aqui Jeremias fala, olha, essa geração, neste momento, está sendo a pior geração de Israel. Porque nem os reis de Judá conheciam esses reis. Mas, ali, alguns deles, o que fizeram? Estavam passando os seus próprios filhos. E era sobre isso que Jeremias tinha acabado ali de dizer o que estava acontecendo naquele momento ali com aquele povo. E agora, o verso 7. E eu farei vazio o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar. E eu os farei cair pela espada diante dos seus inimigos e pelas mãos daqueles que buscam as vossas vidas. E as suas cercadas e as suas carcaças eu darei para servir de comida às aves do céu, para os animais da terra. E quando Jeremias acabou de dizer isso, ninguém de nós, quando nós ouvimos uma repreensão, ninguém de nós fica feliz a princípio. E é claro que naquele momento o pastor ficou com muita raiva do que Jeremias estava dizendo. Não só ele, como era um líder naquele momento, mas também o povo não ficou satisfeito, porque ele disse que eles seriam levados à espada por aqueles que buscavam a vida deles. E eles sabiam que a Babilônia ali era um povo naquele momento que eles estavam crescendo. Eles já haviam derrotado ali a Síria, eles estavam sendo ali considerados uma grande nação. E eles sabiam que eles iam ser levados, e ele não gostou. Volta para o capítulo 20. No verso 2 diz assim: então, depois que ele ouviu tudo isso, né, Jeremias também fala outras coisas ali, ele continua profetizando, mas no momento que ele ouve tudo isso, ele fala assim: então o pastor feriu Jeremias, o profeta, e o colocou nos troncos que estavam no portão superior de Benjamim, que ficava próximo à casa do Senhor. Então, naquele momento, em outras traduções falam a respeito de sebo, e essa era a posição que o Jeremias ficou. Ele passou um período ali, até no dia seguinte, exatamente desse jeito, num desconforto terrível, onde ele estava preso. E o pastor deixa ele ali naquele momento. Agora, vai um pouco para frente no capítulo 23. É só virar a página de novo. Porque ao invés dele se arrepender, ao invés dele levar como sacerdote, como autoridade, ele levar aquele povo como arrependimento, não.
no capítulo 23, no verso 14, diz assim: e eu também vi nos profetas de Jerusalém uma coisa terrível. Eles cometeram adultério e andaram em mentiras. Eles também fortaleceram as mãos dos malfeitores, para que ninguém se arrependa de sua perversidade. Todos eles são para mim como Sodoma e os seus habitantes como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que eu os alimentarei com absinto e farei beber água de fel, pois dos profetas de Jerusalém saiu uma profanação para toda a terra. Então, neste momento, o que diz? Ali, Passur estava sendo um sacerdote. E também havia ali amigos dele que profetizavam coisas ao contrário do que o Jeremias dizia. Quando Jeremias falava, olha, vai vir uma nação, vai destruir a cidade, vão ser levados cativos, ele dizia, não vai acontecer nada disso. E aqui fala, e Deus fala, olha, coisas horrendas eu vi no meio do meu povo. E nós aqui, vai falar muito sobre sacerdotes, sobre profetas, e nós fomos chamados exatamente como sacerdotes, como profetas do Senhor, porque todo, como já foi dito, todo aquele que lê a palavra e explica e ministra a palavra é um profeta do Senhor. Então, a pergunta é: como está sendo o nosso posicionamento quando o Senhor fala conosco? Porque há 15 dias o João Vitor trouxe a palavra e trouxe uma profecia dizendo exatamente isso, que coisas horríveis o Senhor faria com aqueles que chamavam até ele de mentiroso, porque não se arrependem, porque acham que o Senhor não vai fazer o que ele tem dito. E é exatamente o que o Senhor está dizendo aqui, o que o Senhor disse para o povo de Jerusalém. Se eles tivessem feito o que o povo da época de Pedro, porque quando Pedro falou para o povo a respeito de todo o pecado que eles estavam cometendo, que eles haviam cometido, e que eles precisavam se arrepender, quando eles ouviram o que o Pedro estava dizendo ali, uma pregação dura, eles disseram o seguinte, e ouvindo eles isso, compungiram-se, quer dizer, eles despertaram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E aí Pedro responde: arrepender. Só que o Senhor, infelizmente, não tem visto isso no nosso meio. Irmãos, até quando o Senhor vai falar isso conosco? Até quando o Senhor vai continuar trazendo essas palavras, dizendo, olha, não está havendo arrependimento verdadeiro e genuíno. E quanto mais ele fala, parece que mais os corações vão sendo endurecidos. As pessoas continuam apoiadas em seu próprio entendimento, aquilo que eles acham, aquilo que eles pensam. Irmãos, não é mais tempo de vivermos desse jeito. Não é. Volta para o capítulo 20. Porque depois o Senhor vai dar uma sentença para o pastor. Não só para ele, mas para todo aquele povo ali que decidiram ouvir o que ele estava falando. Então, agora no verso 3. E aconteceu que no dia seguinte que o pastor tirou Jeremias dos troncos, então disse Jeremias: o Senhor não chama o teu nome pastor, porém Magor, Mizabim. A palavra pastor quer dizer liberdade. E agora o Senhor chama esse homem, não mais liberdade, mas o Senhor chama ele de terrível. E aí o Senhor continua dizendo, aí ele vai falar, pois assim diz o Senhor, eis que eu farei de ti um terror
para ti mesmo e para todos os teus amigos. E eles cairão pela espada dos seus inimigos, e os teus olhos contemplarão, e eu darei todo a Judá à mão do rei de Babilônia. E ele os transportará cativo para a Babilônia, e os matará com a espada. Olha o fim que esse povo teria. Muitos morreram na Babilônia. E com certeza, muitos sem salvação. Porque como nós já estudamos, mesmo eles estando lá, mesmo eles sendo levados cativo, eles não se arrependeram. Será, irmãos, que vai acontecer a mesma coisa aqui no nosso meio? Será que não há uma disposição verdadeira nos corações de arrependimento diante do Senhor? Será que os corações estão tão duros assim? Será que os pescoços estão de bronze, de ferro, e a testa ainda continua de bronze? Há quantos anos nós já ouvimos essa palavra de testa de bronze? Há quanto tempo? E o Senhor ainda continua falando. Deus dirige roubos e promessas àqueles que estão cometendo erros. Ele busca mostrar-lhes o seu erro e levá-los ao arrependimento. Mas, caso se recusem a humilhar o coração diante dele, ou procurarem se exaltar acima dele, ele precisa lhes falar por meio de juízo. E é o que o Senhor tem nos falado. Por quê? Porque o nosso coração não está se humilhando diante de Deus, mas há uma exaltação do próprio eu. Nós muitas vezes estamos nos colocando acima de Deus. Não será aceita por a mera semelhança de proximidade com Deus. Uma afirmação de estar ligado a Ele por parte daqueles que persistem em desonrá-lo, confiando no braço do poder mundano. Quando eu não me posiciono, o que eu estou fazendo? Eu estou confiando no braço humano, sendo que Deus fala que nós temos que confiar nele. Foi dito aqui há poucos momentos. Ter a nossa confiança nele, colocar a nossa esperança nele. Mas o que eu faço? E fala que não aceitará, Deus não aceitará uma aproximação daqueles que dizem ser converso, de que dizem realmente aceitar as verdades presentes, que dizem que aceitam uma repreensão, mas de fato isso não é uma verdade. Não vai ter mais essa aproximação. E quem que se colocou acima de Deus? O diabo. O diabo se colocou acima de Deus. E olha no 20 agora, Jeremias tinha falado para a nação, agora ele vai falar diretamente com o pastor. Verso 6, e tu, pastor, e todo aquele que habitar em tua casa será levado ao cativeiro. E tu chegarás a Babilônia, e lá tu morrerás, e lá serás encerrado, tu e todos os teus amigos, a quem tu profetizaste mentira. Então, essa sentença aqui, é claro, quando a gente estuda, a gente sabe que Daniel morreu na Babilônia, alguns sinceros, só que neste momento, para esse homem, para esse sacerdote que deveria levar ao povo, unir o povo a Deus, ele fez totalmente ao contrário. Deus aqui dá uma sentença para ele dizendo, isso aqui foi uma maldição, dizendo, você vai morar e vai morrer numa terra estranha, uma terra de pagãos.
Não só ele, mas todos aqueles que ouviram as mentiras que ele havia profetizado. Porque muitos, se não a grande maioria, daquele povo ali que Jeremias vinha e falava uma coisa, ele ia lá e falava outra. Ao invés das pessoas ouvirem o que Jeremias estava dizendo, elas ouviam o que pastor estava dizendo. E ele disse, não só você, mas todos os seus amigos que ouviram essa profecia mentirosa que você trazia, também morreram na escada. E agora, vamos lá no capítulo 8. Jeremias capítulo 8, nós vamos ler aqui 3 versículos. Aqui, de novo, Jeremias dizendo, verso 8, vai dizer assim, como, pois, dizes, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que certamente em vão fez dele isso a pena dos escribas e vãos. Então, o que eles estavam dizendo aqui, naquele momento? Que eles eram sábios, e sábios são aqueles que conhecem a lei, mas que guardam a lei. Só que eles estavam dizendo que Deus fez isso de um modo errado, porque, olha, afinal de contas, eles eram o povo de Deus, eles tinham a lei de Deus, porque Deus tinha dado a lei especificamente para aquele povo, a princípio, para que todos depois se achegassem e conhecessem a lei por meio daquele povo. E o 9. Homens sábios estão envergonhados, e eles estão consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria é deles. Então Deus disse assim, peraí, vocês dizem que vocês são sábios, mas sábios, segundo a minha palavra, são aqueles que guardam conhecem e guardam os mandamentos e obedecem. Vocês não têm obedecido. Então, vocês não são sábios, porque vocês não têm obedecido a minha palavra. E esse versículo que nós vamos ver no verso 13, e aí fala assim, porque fala, eles estão envergonhados. Mas olha o que Deus fala. Deus repete aqui no capítulo 8, porque lá no capítulo 6, no verso 15, Deus também fala a mesma coisa. E aqui ele diz assim, estavam, pois, envergonhados quando cometeram a abominação? Não, de modo algum. Envergonharam-se, nem foram capazes de se envergonhar. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento da sua visitação, serão desmoralizados, diz o Senhor. Quer ser desmoralizado, irmãos? Oi? Perdão, irmãos. É o 12, eu falei 13, é o 12. Vou ler de novo. Estavam, pois, envergonhados quando cometeram abominações? Abominação? Não. De modo algum envergonharam-se, nem foram capazes de se envergonhar-se. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento da sua visitação, serão desmoralizados, diz o Senhor. O Senhor fala que no momento em que Ele nos visitar, no momento em que Ele sondar o nosso coração, Ele pode estar fazendo isso nesse momento. Ele pode estar sondando aquilo que você está pensando nesse momento. E será que Ele tem visto realmente uma vergonha? Será que vamos cair a espada? Ou quantos aqui cairão a espada? Porque tem se afastado e tem tapado os ouvidos para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus
dia após dia, cultos após cultos, Deus está falando. Até quando? Irmãos, agora vamos lá para o capítulo 5. Nós vamos ver o 23, o 24, 25 e 26. Diz assim: porém, este povo tem um coração revoltado e rebelde. Eles se revoltaram e partiram. Quanto à rebeldia. 24. Nem dizem eles em seu coração: vamos agora, o temor do Senhor nosso Deus, que dá chuva, tanto a temporã quanto a serôdia no seu tempo. Ele preserva para nós as semanas determinadas da colheita. Vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam as coisas boas de vós. Pois, no meio do meu povo, encontraram-se homens perversos. Eles estreitaram como aqueles que colocam armadilhas. Eles colocam armadilha. Eles capturam os homens. Irmãos, olha o que o Senhor diz aqui. Existem povo revoltado e rebeldes no meio da minha igreja. É o que o Senhor está falando. Porque tudo isso aqui, por isso que o título existem pastores na igreja. Porque ainda tem muita gente revoltada com o Senhor. Tem muita gente ofendida com o Senhor. Que acha que não é desse jeito. Que acha que o Senhor é duro demais. Que acha que estão andando, mas estão andando segundo as suas próprias vontades. E não fazendo aquilo que Deus está mandando fazer. E o Senhor diz, tem povo revoltado. E ele fala, olha, eles não dizem, vamos temer ao Senhor, vamos honrar o Senhor, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão para o Senhor, vamos voltar, vamos retroceder da onde caímos. Não há isso. Aqueles que são pastores não estão fazendo isso. E aí, irmãos, cabe a cada um perguntar para o Senhor: Senhor, qual é o meu povo? O que o Senhor vê? O Senhor me vê um pastor? O Senhor tem me visto exatamente dessa maneira? E aí, no 28, ele diz assim: eles se engordaram e brilham, sim. Superam os feitos do perverso. Eles não julgam a causa do órfão. Contudo, eles prosperam e o direito dos necessitados, eles não julgam. O Senhor está dizendo que estamos nos engordando com nossa própria vontade, com aquilo que satisfaz o meu ego, aquilo que eu quero. Brilham, sim, mas eles brilham mais do que os perversos. O 28, ou 29 agora. Não visitarei eu por estas coisas, diz o Senhor. Não será a minha alma vingada de uma nação como esta? 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes
governam a sua maneira, e o meu povo ama fazê-lo assim. E o que farei vós ao final disso? Qual vai ser a sua resposta para o Senhor diante disso aqui? O que você vai dizer para o Senhor? E o Senhor está dizendo, vocês acham que estão fazendo isso e eu não vou visitar? Eu não vou dar um ponto final? Não vai se fechar a porta da graça? Estão muito enganados, irmãos. Agora, volta lá no verso 9. O Senhor de novo vai falar. Não irei eu visitar por causa dessas coisas, diz o Senhor, e não será vingada a minha alma de uma nação como esta. Então, aqui se coloca como uma igreja como esta. Uma igreja rebelde, de dura serviço. Aí embaixo tem uns comentários, onde diz assim, nas fileiras de Cristo, mas pertence ao exército de Satanás. Muitos há, cujo nome estão nos livros da igreja, mas não sob o governo de Deus. Não lhe ouvem as instruções, nem fazem a sua obra. Por isso, estão sob o domínio do inimigo. Não fazem positivamente o bem. Por isso, produzem dano incalculável. Por sua influência, não ser cheio de vida para a vida, é cheio de morte para a morte. Assim diz o Senhor, como ele disse que ele vai visitar. Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados. E o convite divino foi estendido a outros povos. Se estes também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? Se Deus rejeitou essa nação, que primeiro, lá no deserto, rejeitou aquele povo lá na época de Moisés. Depois aqui, Deus rejeitou. E aí se cumpriu como uma nação. Lá no ano 34, com a morte de Estevão, Deus disse, chega, a nação de Israel, a partir de hoje, não é mais uma nação segundo, não será mais a menina dos meus olhos. E Deus abriu isso para os outros. E hoje nós somos esses. Mas, ali deixa claro, se nós também formos infiéis e não obedecer aquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor também nos rejeitará. Então, cabe a cada um de nós uma resposta do Senhor. Jeremias 18, 11, a parte B, ali diz assim, convertei-vos, pois, agora, cada um do seu caminho, do mau caminho, e faça os seus caminhos aos seus feitos bons. E um comentário da White diz assim, nenhum grito de uma alma necessitada, em necessidade, embora deixe de ser expresso em palavras, ficará desatendido. Os que consentirem em entrar num concerto com Deus do céu não serão deixados entregues ao poder do diabo, nem às fraquezas da sua própria natureza. São convidados pelo Salvador. Então o Senhor faz o convite. Mas precisa haver uma verdadeira disposição e um trabalho árduo para poder haver essa transformação. Porque Jesus disse, a palavra fala que o reino de Deus seria tomado à força. Então, se não houver isso nas nossas vidas, irmãos, pereceremos. E esse louvor que nós vamos ouvir, ele fala assim, Senhor, eu quero estar livre para te amar e andar nos teus caminhos. Aqui falou muito porque o povo não andava nos caminhos, e até o momento tem muitos que não estão andando nos caminhos do Senhor. E aí fala, eu quero andar nos seus caminhos,
Só que aqui ela fala, né, que muitas vezes quando a gente anda nos nossos caminhos, nós tropeçamos. E pode ser que não haja mais tempo para nos levantar. E ela fala, se acaso eu vier me perder e deixar os meus desejos em primeiro lugar. Ô, irmãos, que Deus gigantesco tem sido isso. Os meus desejos, as minhas vontades, o que eu penso, tem sido um Deus gigantesco na maioria do povo da igreja. Ele vai dizer, Senhor, eu quero estar bem junto a Ti. Muitos não querem estar bem junto ao Senhor, mas faça disso uma profissão de fé. Deseje isso. Pois aí fala que eu não sei caminhar sozinho, longe de Ti. É o que tem acontecido. Quero me arrepender mais uma vez. Busque um verdadeiro arrependimento, porque quando há um verdadeiro arrependimento, há uma transformação de vida e há uma mudança. A pessoa não continua fazendo a mesma coisa e os frutos dignos de arrependimento são vistos na vida dela. E fala que com lágrimas, só que essas lágrimas não são lágrimas de sentimentalismo. Essas lágrimas precisam ser geradas pelo Espírito de Cristo nas nossas vidas. Porque lágrimas por lágrimas não tem efeito nenhum. Mas as lágrimas geradas pelo Espírito de Cristo, aí sim. E fala, quero te dar o meu coração, quero dar os meus pensamentos. Por mais fraco que eu sou, confiar no teu poder, para livre eu estar de mim. Seja livre, fique livre de você mesmo. E se apegue a Cristo Jesus. Nós cantamos a música, contempla. Temos que contemplar o Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Sabe por que esse povo, muitos dessas pessoas no meio do povo de Deus se perderam e no nosso meio tem se perdido? Porque simplesmente não pede para o Senhor mostrar quem verdadeiramente somos. Foi falado aqui do Jó, quantas culpas e pecados, mas quando Deus fala, o seu pecado é esse, não, aí não. E por isso que tem caído. E outra coisa, não tem realmente acreditado que Deus, que o poder de Deus, Ele pode nos libertar e Ele pode nos salvar. Precisa se acreditar verdadeiramente nisso. Nós vamos ouvir.